E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o fim do período imperial. Esse vai ser o nosso primeiro assunto da segunda unidade. Então o período imperial, aqui no nono ano, a gente só vai ver a parte final dele, né? Os últimos 10, 20 anos desse segundo reinado. Então, o que está acontecendo aí no fim do período imperial ou segundo reinado? É a mesma coisa. Bom, esse período aí era um período de grande estabilidade. Foi um período aí do governo de Dom Pedro II, né? Existia aí dois grupos chamados de liberais e conservadores. Dois grupos políticos. E Dom Pedro II não conseguia manter um equilíbrio entre esses dois grupos aí. Os liberais eles queriam estabelecer a república no Brasil, mudar o nosso sistema de governo. Os conservadores queriam conservar o governo ali como estava, imperialista. A economia nessa época era a economia cafeeira, né? Baseada na produção de café. E grande parte dos recursos que foram obtidos com o café foram transferidos aí para a modernização do Brasil, principalmente do sudeste do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Foram construídas estradas de ferro, linhas de telégrafos, né? Então aquela área foi toda modernizada. Outras áreas do Brasil foram perdendo importância econômica, como o Nordeste, por exemplo, que antes tinha a produção de açúcar e agora estava em crise. Bom, apesar essa estabilidade no governo, então, já no final do governo dele, começam a aparecer algumas questões, né? A gente chama de questões. São três: a questão militar, a questão religiosa e principalmente essa questão escravocrata. O que foi a questão militar? Com o final da Guerra do Paraguai, né? Os militares saíram bastante fortalecidos desse evento. O Brasil ganhou a guerra, mas mesmo com a nossa vitória, foi uma vitória difícil e nós saímos em crise econômica. As famílias dos militares mortos, as pessoas que vieram doentes, mutiladas, né, também fizeram pressão porque não ganharam, não tiveram o direito, né, de ter uma assistência aí custeada pelo governo. Então, isso gerou aí uma grande disputa entre o exército e a monarquia. Então essa é a questão militar. Esses militares aí, eles aderiram à campanha republicana, uma campanha para a mudança do governo do Brasil, sair do império e ser república como é hoje. Depois a gente tem a questão religiosa. Ela se baseia aí na questão do padroado. O que é isso? O padroado é uma instituição católica aí que principalmente em Portugal e na Espanha. Os reis desses países eles tinham o direito de organizar, administrar as atividades religiosas no Brasil, no país. Né? Então, o Papa ele não era o principal ali naqueles países, né? Os reis é que governavam, que administravam a questão religiosa nos países lá. E esse costume também veio para o Brasil. E o imperador era o administrador da igreja no Brasil. Então qualquer coisa tem que passar por ele, né? E o que aconteceu, né? Os bispos de Olinda e Belém, eles
acataram a ordem do Papa Pio IX e não pediram a autorização do imperador. A ordem aí foi proibir casamentos de católicos e maçons e punir os fiéis que frequentassem a maçonaria ou apoiassem essa instituição, a maçonaria. Então o imperador não gostou disso, né? E prendeu os dois religiosos aí. Depois de 4 anos, ele liberou esses bispos, mas aí o problema já estava feito, né? Então a relação entre a igreja e o império saiu muito abalada nessa época. E a terceira, talvez a mais importante dessas questões aí, que inclusive a gente vai ver em outros assuntos depois, em outra atividade, é a questão escravocrata. Eu só vou fazer um resuminho aqui. Nesse período o governo imperial todo teve esse problema escravocrata aí. Existe uma grande pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão no Brasil, porque a Inglaterra queria vender seus produtos, o Brasil era um grande mercado consumidor, só que grande parte da nossa população era de escravos e escravo não compra produtos, né? Então a Inglaterra fazia pressão para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Então, por força da pressão da Inglaterra, o Brasil promulgou essa lei aqui, fez essa lei aqui chamada Lei Feijó, de 1831. Ela proibia a importação de escravos no Brasil. Então os escravos vinham da África, então com a Lei Feijó, eles já não podiam mais ser comprados, né? Não podiam ser mais importados. Depois veio em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Ela proibia a importação, de novo, né? Mais uma lei proibindo a importação de escravos e passava também a criminalizar quem infringisse a lei. E nas próximas aulas a gente vai ver outras leis aí que foram criadas. Eu acho que tem umas 6 leis assim sobre a escravidão. E assim, mas o que foi essa questão escravocrata? Essas leis aí estavam gerando descontentamento das elites econômicas. As elites econômicas do Brasil, né, os donos de fazendas, os donos de escravos, não queriam perder a mão de obra. O governo queria acabar com a escravidão por força da Inglaterra, por pressão da Inglaterra, mas o governo também não ia dar dinheiro para quem perdesse esses escravos. Então essas elites aí estavam com medo de perder o que investiram, né? Então esse descontentamento aí foi a causa dessa questão escravocrata. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Aqui no final aqui da atividade, vocês vão encontrar um exercício aqui pequeno. Qual foi a causa dos problemas entre a monarquia e os militares? Explique o que era o padroado. Qual foi a causa da prisão dos bispos de Olinda e Belém? E o que foi, letra A Lei Feijó e a Lei Eusébio de Queiroz. Como eu disse, nas próximas aulas a gente vai ficar muito mais nessa questão escravocrata. Ver a ordem das leis que foram criadas e a última, né? A lei da abolição dos escravos. E o que foi que isso gerou, né? De tão ruim para o Império, né? Que acabou tirando qualquer força política do imperador, né? E acabou dando força aí para o regime republicano, como a gente tem hoje. Ok? Então faça essa atividade
Não demorem em fazer, não acumulem, ok? Então, até mais.